Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo do nosso canal para você que acaba de chegar. Eu sou Cici Lima, atleta fisiculturista, palestrante, estudante de física quântica e não me canso de falar disso. E sabe por quê? Porque cada vez somos mais pessoas que estamos aprofundando na nossa jornada do autoconhecimento. E aqui no meu canal você tem tanto vídeos de treino quanto vídeos sobre espiritualidade. Porque se tem uma coisa que a prática de atividade física me ensinou, é que ela está totalmente vinculada à nossa parte espiritual. À medida que nós vamos vivendo dentro de situações que nos puxem para que estejamos cada vez mais dentro de nós, você começa a fazer uma jornada para dentro de você. E a espiritualidade é justamente isso. É a capacidade que eu tenho em me abrir ao conhecimento que me conduz cada vez para mais dentro de mim. E quanto mais eu trabalho em mim, melhor ser humano eu consigo colocar ao mundo. Lembrando que esse melhor ser humano nunca vai ser o suficiente, porque nós estamos em um plano, dentro desse plano, nesse mundo, que até o último dia nós estaremos nos aperfeiçoando. Então, louvado seja o Criador por todos aqueles que acolhem essa jornada, por aqueles que entenderam que não é sobre o que está do lado de fora, mas é sobre o que eu faço em mim, dentro do que eu estou vivendo. Então, se você acaba de chegar aqui e ainda não me conhecia, eu quero te agradecer por estar aí, te convidar a se inscrever nesse canal, a conhecer os nossos outros canais, e um dele é o meu Instagram, Cici Lima Oficial. Quase fugiu, gente. Ai, e hoje nós vamos dar seguimento a mais uma lei das 7 leis universais, segundo Hermes Trismegisto, né? Então, nós já vimos 3 leis e hoje nós vamos estar falando da lei da polaridade. Vocês vão ver que coisa linda, gente. Aliás, todas são lindas. À medida que eu sempre vou lendo sobre as leis, que eu vou voltando nelas, eu vou me apaixonando cada vez mais. E esse é um convite que eu já quero fazer a você quando você ler um livro, tá bom? Pegue esse livro bom, muito bom, guarde-o por algum tempo e depois volte a lê-lo. Se você começar a compreender coisas diferentes à compreensão que você teve na última, né, na vez anterior que você leu, é porque você está conseguindo justamente isso, expandir a sua forma de pensar. Lembrando que vocês vão ouvir muito falar que expansão de consciência, nossa, como é que é? O cérebro expande, a cabeça expande? Não, não é isso. É uma forma figurada, é uma forma didática para explicar que você vai expandindo sim, vai aumentando a sua capacidade de contemplar diferentes situações, a mesma situação, perdão, em ângulos diferentes. E vocês verão que os ângulos é como se eles nunca tivessem fim. Então, isso você aumenta o seu grau de percepção, você aumenta o seu grau de abstratidade, ou seja, de abstração, tá? Eu acho que tá melhor dito assim. E quanto maior esse nível de abstração, melhor será a sua compreensão sobre a vida. E uma das formas que deixa em evidência a nossa compreensão da vida é respeitar o outro, tá? Não é compactuar, né? Às vezes, pessoas passam por nossas vidas que têm atitudes muito opostas ao que nós teríamos. Você precisa compactuar? Não. Mas você precisa respeitar. E respeito envolve muitas atitudes. Uma delas é não tentar convencer ao outro daquilo que está perceptível que ainda não é o momento dele. Assim como tem pessoas em graus mais elevados que, ao estar presente com você,
justamente por esse grau mais elevado de consciência, não fica aí insistindo, tentando te fazer ver o que você ainda não está preparado para ver. Mas vamos lá, sobre a nossa lei da polaridade. Eu gosto muito de um exemplo da professora Lucelena Galvão, em uma das suas palestras, falando sobre polaridade. Essa mulher teve a capacidade de desmiuçar, né, as leis herméticas de uma forma muito sábia, e ela dá o exemplo da lei da polaridade como, imagine uma moto. A moto está parada, mas quando gira a chave, ela começa a funcionar. Esse funcionamento já existia ali. Quando nós ligamos a chave, ele simplesmente começa a acelerar tão rápido, tão rápido, tão rápido, tão rápido, tão rápido, e começa então a entrar em uma ação. Essa ação ela já existia. O que aconteceu aí já existia na moto, tá bom? Isso aí já era próprio da moto. Mas é que nós passamos de um estado para o outro. E esse estado para o outro é uma polaridade. Então, ela estava em inércia e de repente ela começou a funcionar. A moto continua sendo a mesma, mas agora ela passou de um estado para o outro. E independente de o estado de parada ou o estado, tá, em que ela está funcionando, ela continua sendo uma moto. Então, quando a natureza é a mesma, tá? O que nós fazemos é passar de um estado para o outro. Se eu estou triste, eu posso sim passar para o meu outro estado da mesma natureza em estar alegre. O estado é o mesmo, o estado da natureza é o mesmo. O que não pode ser é que se eu estou quente, eu fique feliz. Tá? É um exemplo meio distorcido, mas é para que vocês entendam que aí já não é o mesmo estado de natureza, são coisas diferentes. Agora, se tratando do mesmo estado, do estado em questão, eu posso passar de um estado para o outro. Tudo aquilo que está quente pode se tornar frio. Tudo aquilo que está frio pode se tornar quente. Toda raiva pode se converter em alegria. Toda raiva, quando eu estou em um estado de raiva, eu posso passar para um estado de sobriedade, de calmaria, de calma. Quando eu estou triste, eu posso passar para o estado da alegria. Quando eu estou morta, eu posso passar para o estado da vida. Lembrando que essa última mencionada, ela faz menção de estados em que nós vivemos onde há ausência de vida. Uma pessoa que está constantemente dando voltas em problemas, dando voltas em situações que a deixa cada vez mais sem energia, ela está lidando, passeando em caminhos de morte. Mas se eu estou, mas da mesma forma que eu estou nesse estado, eu posso dar lugar a outro estado. Então eu estou falando do mesmo gênero em questão, mas em polaridades diferentes, tá? Quente e frio pertencem ao mesmo ingrediente. A única diferença é os graus em questão. É isso, pertencem à mesma natureza. Então vamos lá. Se eu tenho um defeito o qual eu desejo que seja corrigido, se eu me dedicar dia a dia sobre o oposto desse defeito, eu conseguirei, sem dúvida alguma, experimentar o oposto a esse defeito. Se eu sou uma pessoa que estou em desajustes com a minha alimentação, se eu começar a me dedicar mais tempo
em situações mentais onde o oposto prevaleça, ao invés desse estado que eu não quero viver, eu começarei a experimentar situações que validem a situação mental que eu decidi em mente alimentar, e não mais essa que eu não quero ver na minha vida. Então a natureza é a mesma, mas nós, através das próprias ações, conseguimos modificar estados da natureza pertencentes a um mesmo estado, tá? Se eu estou alegre, eu não posso mudar a minha temperatura, né? Eu já falei isso anteriormente. Mas, se tratando da mesma natureza, se eu estou alegre, eu posso sim ir para o oposto da mesma natureza, que seria a tristeza. E através dessa compreensão da lei da polaridade, nós conseguimos entender que tudo que depende de nós e que está ao nosso alcance pode ser transformado. Quando nós falamos de um ponto da natureza onde existe outro ponto em comum, outro ponto oposto, ele pode ser totalmente modificado. Então, para você que anda aí se perturbando, pensando que a sua vida não muda, que você não tem resultado, né, já seja nos âmbitos que for, se você se dedicar ao oposto do que você está pensando constantemente, e através desses pensamentos, criando mais do mesmo na sua vida, você provavelmente começará a construir as situações favoráveis ao que você deseja. Porque é uma polaridade, desde que se trate da mesma natureza. E para isso é necessário, para entender a lei da polaridade, para fazer uso dela, que você entenda o que é pertencente à mesma natureza e o que não. Muitos de nós pensamos que o oposto à vida é a morte. E não. O oposto à vida é o nascimento. Perdão, o oposto à morte é o nascimento. A vida continua a mesma. O oposto à morte é o nascimento. Então, compreender como funciona essa polaridade, os pertencentes à mesma natureza, fará com que você tenha maior clareza sobre as coisas que você quer. Muitas das vezes nós ficamos martelando dentro de situações, dentro de desejos que não pertencem à mesma natureza. E o fato de não serem pertencentes à mesma natureza, nós queremos resultados pertencentes a essa mesma natureza. E o que acontece? As coisas simplesmente não acontecem. Você fica dando volta. Mas saiba que, uma vez você comece a entender o que pertence à mesma natureza, você começará a transformar dentro de você muitas coisas. Você começará a entender a realidade do que você está vivendo. E quanto maior a sua compreensão sobre a realidade do que você está vivendo, melhor será a sua compreensão para ressignificar, para trabalhar dentro de você e assim ir na direção daquilo que você quer ver como resultado. Lembrando que um dos maiores resultados que o ser humano pode ter dentro da própria vida é aqueles que não são jamais apagados pelo tempo. Caráter, virtude, singularidade. Trabalhar essa singularidade cada vez mais. E o que seria essa singularidade? A forma única que você tem de agir no mundo. Essa forma única, ela pertence a muitas pessoas que verão em você, só em você, em mais ninguém, justamente uma peça que está faltando ali na história delas para serem transformadas, para passarem para um outro nível de consciência. Então não se esqueça disso. Procure o que realmente é pertencente à mesma natureza, para que cada vez você tenha mais clareza sobre a polaridade de cada coisa,
sabendo que, uma vez identificada os graus de polaridade dentro da mesma natureza, você perceba o qual poderoso é o que está dentro de você capaz de transformar isso, tanto de um ponto quanto o outro. Não importa se agora eu estou sentindo raiva, observo ela em mim e me empenho para experimentar a polaridade que é a calma. Eu quero te agradecer por você estar aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se esse vídeo faz sentido para você, aproveita, compartilha ele com pessoas que você sabe que esse conteúdo é importante, tá? Se você não segue o nosso canal, eu te convido para seguir o nosso canal, compartilhar esse vídeo. Isso é muito importante no YouTube, levar conteúdos como esse, destiná-los, né, de uma forma certa, fazer o algoritmo de uma forma certa dentro dessa plataforma. E fica aqui a minha gratidão e fica também o meu convite para que você continue assistindo e aprofundando dentro dessas leis herméticas, das leis que movem o universo. Meu muito obrigada, até o nosso próximo vídeo e muito sucesso, e saiba que você tem o poder da transformação.